Se eu tivesse começando inglês do zero, eu faria muita coisa diferente. Depois de mais de 10 anos ensinando e estudando inglês, hoje eu penso totalmente diferente. E aqui nesse vídeo eu vou te trazer estratégias que realmente funcionam para você aprender inglês do zero. Eu sou a Camila, neurocientista e professora de inglês, e eu vou começar contando para vocês um pouco da minha história, tá? Eu cresci numa das maiores favelas de São Paulo, chamada Paraisópolis. Sim, muita gente acha que eu cresci em bercinho de ouro. Não. Eu estudei sempre em escola pública, me esforcei bastante para estar onde eu estou hoje. Atualmente eu moro aqui em Vancouver há alguns anos, mas eu passei a maior parte da minha vida até agora no Brasil. Eu fui para uma escola tradicional para aprender inglês e é claro que eu jamais saí do país para isso, não tinha dinheiro. Hoje, na verdade, eu posso viajar graças ao fato de que eu falo inglês. Quando eu tava começando a minha jornada com o idioma, eu estudava pouco, eu não vou mentir para vocês, tá? Por que eu estudava pouco? Eu era uma adolescente, eu tinha 13 anos, né? Criança, adolescente, então eu estudava pouquinho, não dava muita atenção. Então essa é uma coisa que eu teria feito diferente, eu teria aprendido muito mais rápido se eu tivesse me esforçado muito mais. O tanto que eu me esforcei foi o suficiente. Só que eu precisei fazer por mais tempo. Então essa é a primeira coisa que eu já faria diferente, que é estudar mais. Eu acho que essa dica você já esperava, né? Olha, tem muita coisa que as pessoas fazem que eu não fiz, como, por exemplo, perder muito tempo tentando decorar lista de vocabulário. Você não precisa fazer isso. Isso vai vir naturalmente conforme você vai fazendo suas lições de casa, praticando, escutando inglês, pensando em inglês. Meu último vídeo foi sobre como pensar em inglês, então eu vou deixar aqui no link também para você assistir esse vídeo e aprender como é que você vai fazer isso. Então você não precisa fazer isso, sabe, de decorar. Eu não fiz isso, mas é uma coisa que eu já recomendo que você também não faça. Segunda coisa que eu faria diferente é que eu escutaria muito mais inglês do que o que eu fazia antes. Porque, como eu era muito jovem, eu não sabia muito a importância, né, de escutar todo dia. Então, eu escutaria todos os dias se eu fosse começar do zero. Todos os dias, mesmo que um pouquinho só. Mas, só escutar não vai ser o suficiente. Outra coisa que eu faria também é consumir coisas que eu gosto, sabe? Porque não adianta nada, você vai ver um negócio que você não gosta, ver um tipo de vocabulário que você nunca vai usar na sua vida, isso não compensa. Só vai te estressar, vai te cansar, você não vai ficar com vontade de estudar mais do que você tem que estudar, sabe? Sempre vai ficar uma coisa assim muito obrigatória e não vai ser prazeroso, e a gente já sabe que o cérebro precisa do quê? De emoções. Principalmente as emoções positivas, para aprender melhor. Outra coisa que eu mudaria é que eu começaria a falar muito mais cedo. Como assim? Então, tudo que eu aprendesse a falar, eu já iria colocar em prática naquele dia que eu aprendi. Então, se eu aprendi a falar na minha escola, eu como carne, todos os dias eu iria falar I eat meat. E aí eu iria colocar mais coisas. I eat meat and bread. Beleza, já são aqui várias palavras que eu posso usar no meu dia a dia. Parece muito simples porque é simples, tá? Mas é muito eficiente e é importante que você faça. Outra coisa também é que quando eu chegasse no meu nível intermediário, eu também aprenderia um vocabulário que tem mais a ver com o contexto. Então, qual que é o contexto que aquela palavra está inserida? Mas aqui eu faria isso no nível intermediário, onde eu posso usar o próprio inglês como o idioma de base e não o meu idioma materno, por exemplo. Porque se eu usar o meu idioma materno, aí a gente chama de tradução, o que também não é um problema, mas a gente já falou isso em outro vídeo, traduzir não tem problema nenhum se você está no nível básico, tá? Isso porque a gente precisa fazer o nosso processo de cognição, a nossa tríade de cognição, para entender alguma coisa, então é preciso sim traduzir. Não é só assim, será que eu posso ou não? Você deve traduzir no início de aprender um idioma novo. Outra coisa também que eu faria se eu estivesse começando hoje eu teria um livro de gramática. Gente, eu já indiquei esse livro aqui, que é um livro que a gente usa na escola. Eu acho que tem ele de graça na internet, ele é muito bom. Se chama Grammar in Use. E aí eu pegaria o Basic, né, que ensina tudo, lá tem todas as gramáticas. Inclusive, a partir da unidade 16, já tem o Present Perfect, que é assim, todo mundo tem medo dessa gramática, né? Então ele já começa ali na unidade 16, o que eu acho bem rápido e bem bom, porque geralmente em escolas tradicionais a gente não vê o Present Perfect por um tempão. Então, eu, por exemplo, fui aprender Present Perfect, acho que só no meu 3º ano de estudo de inglês. Me enrolaram. Então, quando você tem um livro de gramática básica para você ir seguindo e entender quais as gramáticas que existem naquele idioma que você está estudando, no nosso caso de hoje o inglês, fica muito mais fácil para você conseguir definir tudo o que você precisa, para o seu cérebro associar as gramáticas. Então, se eu disser eu como é diferente de eu comi, que é diferente de eu estou comendo. Quando a gente está vendo um idioma novo, isso não é tão óbvio. Isso vai se tornando óbvio
óbvio, conforme você vai estudando, tá bom? Outra coisa também é que eu teria bastante paciência comigo, mas eu também não ia pegar muito leve não. Então, ó, vou te ensinar o que eu faria. Sim, você tem que ter paciência e saber que vai levar tempo, que você precisa se dedicar, que você tem que colocar aí um mínimo uns 3 anos para você estudar tranquilamente, para você estudar com constância, para que você consiga ficar fluente naquele idioma. E eu não estou falando aqui que todo mundo vai levar 3 anos. Tem gente que demora muito menos, tem gente que em 6 meses consegue ficar fluente. Mas é muito mais raro, muito mais difícil. A maioria das pessoas precisa de um pouco mais de tempo. Então sim, tem gente que demora mais, tem gente que demora menos, tá? A gente não pode assumir quanto tempo alguém vai demorar. Então se alguém falar assim pra você, eu vou te deixar fluente em 1 ano. Essa pessoa não sabe. Ela não sabe como você aprende, ela não sabe quanto tempo você tem pra se dedicar. Ela está querendo te vender alguma coisa, ou ela acredita tanto naquele produto que ela acha que aquilo é possível. Mas de um ponto de vista lógico, isso não é possível, porque existem vários fatores que vão ali estar entrelaçados, interligados com o fato de que alguém consiga se comunicar em um idioma novo. Existem vários fatores que vão contribuir para que alguém fique fluente ou não em determinado tempo, tá? E são coisas que geralmente a gente não consegue controlar. Se eu tô te falando, por exemplo, olha, você tem que estudar tanto. Tá, você tem que estudar tanto, mas aí eu tenho que conhecer a sua rotina, eu tenho que conhecer como é que você aprende. Tudo isso é levado em consideração, que é o que a gente faz na nossa escola. Inclusive, se você quiser estudar com a gente, eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Para mim, o que eu tiro de tudo isso é que aprender inglês não é decorar, não é falar perfeitamente, não é estudar longas e longas horas. Então, quando eu digo que eu também não pegaria leve comigo, o que eu quero dizer é que eu também não iria ficar assim, ai, amanhã eu estudo, amanhã eu faço, sem procrastinação. Se eu me comprometi a fazer aquilo, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Então, sim, eu vou ter paciência, mas eu vou me esforçar para que aquilo seja feito no menor tempo possível. Eu tenho que levar o meu estudo a sério. Então, isso é uma coisa que eu teria feito se eu soubesse da importância. Mas eu era muito jovem, não sabia, e mesmo assim funcionou, só levou mais tempo. E é claro, gente, que o aprendizado ele é pra sempre. Sempre vai ter coisa nova pra você aprender em português, em espanhol, em inglês, em alemão, qualquer que seja o seu idioma. E inclusive o idioma que você está aprendendo. Pensa assim, se a gente não conhece nem todas as palavras do nosso próprio idioma, sabe? Então é um pouco pretensioso a gente querer atingir essa perfeição. Ela não existe e não é preciso para nada. A perfeição não tem utilidade no mundo. Então você não precisa persegui-la. O resumo de tudo isso é que se eu fosse começar do zero, eu teria uma boa estrutura, eu faria a minha parte o melhor possível e eu focaria em me comunicar e praticar aquilo que eu tô aprendendo ao invés de acertar em tudo. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te incentivado, tenha ativado aí sua dopamina para você estudar inglês. E se você gostou, por favor, se inscreve aqui no canal. Eu agradeço muito por você ter ficado comigo até aqui e eu te vejo na semana que vem, se Deus quiser. Um beijo. Tchau!